Nesta primeira aula, nós vamos contextualizar o desempenho dentro da engenharia aeronáutica e falar um pouco sobre a motivação de estudar o desempenho, entender o desempenho e o que compõe o desempenho de aeronaves. Na próxima aula, nós vamos ver outros tópicos associados ao desempenho de aeronaves. Bom, por que entender ou estudar o desempenho? O que é tão importante saber o desempenho de uma aeronave? Basicamente porque uma aeronave somente será um veículo viável se tiver o desempenho necessário para realizar sua missão, sua tarefa de voo em segurança. E aí é interessante, e foi proposital, colocar uma foto do Concorde. O Concorde é uma obra-prima de engenharia, uma aeronave como acho que dificilmente nós faremos outra nos anos que estão aí por vir, e ainda assim, sendo essa obra-prima de engenharia, foi um fracasso comercial, um fracasso econômico, pois embora voasse a mais de 2 vezes a velocidade do som, o Concorde era muito ruidoso e consumia combustível em quantidades absurdas para fazer sua missão. Então, é necessário ser uma aeronave de desempenho compatível com a sua operação para que ela seja viável. E por isso nós precisamos entender o desempenho das aeronaves. Bom, como eu já comentei inicialmente, o desempenho de uma aeronave trata de sua capacidade de realizar uma dada tarefa ou missão. É uma medida da eficiência dessa aeronave. Essa capacidade pode ser tratada de diversas maneiras. Se a gente olhar para aeronaves civis, carga paga, alcance, velocidade são fundamentais, pois determinam parte do custo de operação da aeronave e desta forma contribuem para sua viabilidade econômica como um veículo de transporte. Isso determinará em maior ou menor grau seu sucesso enquanto um produto, enquanto um meio de transporte, um veículo. Considerando aeronaves militares, é um pouco diferente. Quando a gente olha para um cenário de operações militares, o tempo de voo, uma medida de sua autonomia, a manobrabilidade da aeronave e o raio de ação, que é uma outra forma de colocar seu alcance, são alguns dos parâmetros mais importantes na avaliação de efetividade e superioridade aérea, que é um termo também bastante importante em aeronaves militares, para que essa aeronave tenha realmente sucesso nas tarefas que foram propostas e ser uma aeronave de amplo uso nas forças aéreas pelo mundo. Bom, uma outra perspectiva para a gente pensar também no desempenho é a parte de segurança. Ele é uma medida da segurança da aeronave. E funciona muito simples essa medida de segurança quando a gente olha para o desempenho. Se uma aeronave tem tração em excesso ao seu arrasto, ou seja, a tração é maior que o seu arrasto, essa aeronave é capaz de aumentar sua energia para subir, acelerar ou realizar ambas as coisas simultaneamente. Se por outro lado o arrasto for maior do que a tração, então a aeronave perderá energia e desacelerará, descerá ou realizará ambas as coisas. Isso é importante porque, em um voo seguro, a aeronave não pode, não deve perder energia de forma não comandada e entrar assim em uma condição de risco. Dessa maneira, em todas as fases de voo, a tração disponível deverá ser sempre maior que o arrasto. Isso, por sua vez, é uma consideração de aeronavegabilidade. A aeronavegabilidade é um termo novo. O que seria essa aeronavegabilidade? Vamos ver como é que a aeronavegabilidade é conceituada e como ela se relaciona ao desempenho. São dois conceitos intrinsecamente associados. A aeronavegabilidade é um conjunto de práticas que vão depender do porte, tamanho e propósito da aeronave para estabelecer limitações de segurança em sua operação, de forma a reduzir o risco da operação, porque toda operação tem um risco, de certa forma, associado. Então, a aeronavegabilidade vai reduzir o risco a um nível aceitável sem impedir que essa aeronave atinja, manifeste todo o seu desempenho, ou seja, seu desempenho máximo para o qual ela foi projetada. Em casos de conflito, ou seja, de troca entre eficiência de voo, que é o desempenho, e a segurança, que é a medida da aeronavegabilidade, a aeronavegabilidade e a segurança de voo sempre devem prevalecer. Não é aceitável, principalmente para aeronaves civis, realizar o voo sem segurança. Bom, agora, para evitar esse conflito, a forma mais simples de fazer, de proceder, é incorporar os preceitos de aeronavegabilidade desde o início do projeto.
Então a aeronave já nasce com preceitos, com preocupações, com fundamentos de aeronavegabilidade muito bem estabelecidos, de forma que, com esses preceitos estabelecidos, ela exerça já naturalmente seu máximo desempenho. Bom, olhando agora um pouco mais para a aeronave como um todo, né? O projeto de uma aeronave começa então com a definição de um propósito. O que essa aeronave precisa fazer, qual que é a tarefa que ela vai exercer, que ela vai executar. E uma vez estabelecida essa tarefa, essa missão da aeronave, estabelece-se um desempenho mínimo esperado para o cumprimento desse propósito, dessa missão e tarefa. E esse desempenho, né, essa característica mínima da aeronave, vai ser desempenhada em cima de uma trajetória de voo, que também é um conceito importante para o entendimento do desempenho de uma aeronave. Esse desempenho mínimo vai estar naturalmente relacionado com o transporte de uma carga paga e de um perfil de missão associado. Pensando em aeronaves civis, é muito simples definir isso. A gente tem a preocupação, o interesse de transportar uma carga paga, que vai ser definida em termos de um número de passageiros, uma massa ou um volume de carga propriamente dito, ou uma combinação desses componentes, de um lugar para outro. Para uma aeronave militar, como há vários tipos de aeronaves, de acordo com os diversos tipos de missão militar, essa carga paga que a gente vai transportar de um lugar para outro pode ser pessoal, a parte administrativa, por exemplo, de uma força aérea, tropas, equipamentos de apoio, armamentos, outro tipo de equipamento, uma ajuda humanitária, feridos, paraquedistas e assim por diante. O perfil de missão, então, vai ser definido, em primeiro momento, pelo raio de ação ou alcance desejado para eu transportar esses diversos tipos de carga e realizar esses diversos tipos de missão associados. Bom, então, o estudo do desempenho vai envolver, assim, o entendimento de parâmetros de projeto, parâmetros importantes associados à missão, como, por exemplo, a distância a ser voada, que é o alcance que a gente fala, o tempo de voo de uma missão, ou o tempo de voo que se deseja numa determinada parte do voo que a aeronave fique em torno de uma determinada posição ali, fazendo parte da sua missão. Nesse segundo caso, a gente vai falar de autonomia, da capacidade da aeronave de ficar voando esse tempo ali em torno de um ponto de referência. A gente está preocupado e interessado também com velocidades de voo, a gente vai falar de velocidades típicas, velocidades econômicas, velocidades mínimas, máximas, velocidades de segurança, velocidades de controle e assim por diante. Estamos interessados também na capacidade da aeronave de atingir altitudes adequadas ao voo, e essas altitudes vão ser definidas por eficiência, de uma maneira muito simples. Quanto mais alta a aeronave voa, mais eficiente tende a ser o voo. E a altitude também é uma medida de segurança, porque em caso de falha de algum componente, algum sistema, alguma característica de operação da aeronave ficar fora do esperado, a altitude que ela voa, em grande parte, vai ser uma medida do tempo que a tripulação tem para entender, solucionar ou tomar uma providência, uma atitude para trazer a aeronave de volta em segurança até o solo. Outro aspecto importante do desempenho é a eficiência do voo, medida em termos de consumo de combustível. Quanto menos combustível a aeronave usar para realizar sua missão, melhor. Certo? O combustível representa um gasto para a aeronave, e quanto menor o seu uso, mais interessante economicamente é a operação dessa aeronave. Um aspecto fundamental, como eu falei anteriormente, né, é a capacidade de carga da aeronave. Uma vez que as missões são definidas tipicamente por levar uma carga, passageiros, carga propriamente dito, armamentos e afins, de um lugar para outro, a capacidade de carga de uma aeronave é fundamental. Representa também uma medida de sua eficiência e é um parâmetro chave para o desempenho de uma aeronave. Por fim, como a aeronave precisa sair do solo em segurança e voltar ao solo em segurança, ela precisa decolar e precisa pousar. E as distâncias necessárias à decolagem e ao pouso também são parâmetros importantíssimos para o desempenho, até mesmo porque essas distâncias vão definir em quais aeroportos a aeronave conseguirá operar ou não. Se eu tenho uma aeronave que requer pistas muito longas, eu começo a ficar muito restrito, porque não há tantas pistas com essas características. Em compensação,
aeronaves que requerem pistas mais curtas, têm maior versatilidade, maior flexibilidade de operação, pois elas têm mais opções de aeródromos e aeroportos nos quais operar. Bom, é interessante, a gente falou desses parâmetros chaves todos, e eles normalmente são observados, né, eles são inicialmente avaliados em condições ótimas, é o ponto de projeto da aeronave, como a gente diz. Para a aeronave ser viável, é necessário considerá-la não só no ponto ótimo, definidor de todas as suas características, mas também em condições operacionais, que podem não representar essas condições ótimas, ou essa condição ótima no dia a dia da aeronave. Essas condições operacionais, elas inevitavelmente, invariavelmente, vão combinar aspectos de segurança e aspectos econômicos. Os aspectos de segurança são tratados pela aeronavegabilidade, como eu comentei antes, e as regras da aeronavegabilidade vão requerer que a aeronave seja testada e receba um certificado de tipo, ela, digamos, é aprovada para fabricação e uso no transporte de passageiros e cargas, voar sobre as cidades, voar sobre as pessoas, para que ela possa ser entregue a um operador e esse operador use a aeronave realmente rotineiramente. Por outro lado, junto com os aspectos de segurança, tem os aspectos econômicos, e eles são fundamentais em grande medida e vão definir a viabilidade de seus operadores. Se eu tenho uma aeronave na mão de um operador, essa aeronave demanda muito mais em termos de custo de operação que esse operador consegue bancar, né, suportar, a viabilidade da operação dessa companhia aérea fica comprometida. Então, em última instância, o desempenho de uma aeronave vai vender a aeronave e vai garantir o seu sucesso e o sucesso de seu operador. Isso é um aspecto fundamental. Dificilmente teremos outra tecnologia dentro da engenharia aeronáutica tão intimamente associada à questão econômica, à questão de viabilidade da aeronave e do operador, como o desempenho é. Tá? É uma frase um pouco forte, natural, que às vezes a gente, num primeiro momento, se assuste com ela, mas quando a gente tira a emoção da jogada e pensa friamente, realmente o desempenho é uma medida da eficiência da aeronave e ele define a viabilidade da aeronave, porque ele, se mal utilizado ou mal pensado, ele vai incorrer em custos para a companhia aérea que podem ser proibitivos. Por outro lado, as aeronaves vão se diferenciar exatamente nesses custos. Uma aeronave eficiente, uma aeronave com baixos custos de operação, e isso é uma medida do desempenho, são aeronaves extremamente interessantes para as companhias aéreas e para os operadores, e inclusive também para as forças aéreas. A gente tende a não pensar muito nas forças aéreas como muito preocupadas com os custos de operação. Normalmente a gente pensa mais num viés militar, uma questão de defesa, de ataque, de transporte de tropa, de resgate, de salvamento, mas o custo está ali. Uma aeronave muito cara de operar, inclusive numa força aérea, é proibitiva. Custo de aquisição, custo de operação são fundamentais também para as forças aéreas, para os operadores militares. Bom, olhando um pouco as definições, saindo um pouco das motivações para as definições, vamos contextualizar o desempenho dentro da engenharia aeronáutica. A gente tem o que a gente chama, genericamente, de mecânica do voo, tá? Ou flight mechanics em inglês. A mecânica do voo, ela vai tratar da aplicação prática da aerodinâmica ao comportamento da aeronave em voo. Então, a aerodinâmica vai se preocupar com como as forças surgem na aeronave em função da interação da aeronave com o ar, e a mecânica do voo vai pegar esses conceitos, como essas forças estão aplicadas, as características dessas forças, e vai aplicar isso na análise do comportamento da aeronave. Como é que ela vai interagir com o meio, como ela vai ser utilizada no dia a dia. Tipicamente a mecânica do voo, né, ela é dividida em três grandes tecnologias: a aeroelasticidade, a dinâmica do voo e o desempenho. Essa é uma conceituação prática e ao mesmo tempo acadêmica, porque ela faz total sentido, como a gente vai ver nos próximos slides aí. Começando pela mais complexa, vamos falar um pouco de aeroelasticidade ou aeroelasticity em inglês. Essa tecnologia, essa forma de observar e de estudar a aeronave, vai tratar do comportamento dela em termos da interação entre a aeronave, entre o escoamento do ar, né, com a estrutura da aeronave.
Essa abordagem vai considerar a aeronave como um corpo flexível, tridimensional, com inúmeros graus de liberdade. E esses inúmeros graus de liberdade, eles compreendem translações da aeronave, rotações da aeronave, deformações por flexão, torção e outros fenômenos que possam acontecer ali com a estrutura da aeronave. Ela estará preocupada também com as massas, com a rigidez, com inércias e vibrações da aeronave, enquanto graus de liberdade para análise da aeronave. Então são infinitos, inúmeros graus de liberdade ali que precisam ser observados. E essa aeronave tridimensional flexível com esses inúmeros graus de liberdade está sujeita a forças, momentos e acelerações associadas a cada um desses graus de liberdade. É uma abordagem bem complexa e o foco realmente é a interação da aeronave com o escoamento, a estrutura da aeronave, como ela interage com o escoamento e vice-versa. Esse é o foco da aeroelasticidade. A dinâmica de voo, ou Flight Dynamics em inglês, vai olhar a nave de uma outra forma. Ela vai tratar do comportamento da aeronave em termos de sua resposta a perturbações ou a comandos da aeronave. O foco aqui é observar transientes nos parâmetros de voo em torno de pontos de equilíbrio, situações de equilíbrio definidas, né, os steady states, condições de regime permanente, e como a aeronave vai responder a perturbações como, por exemplo, rajadas, turbulência, ventos, ou a comandos da tripulação dentro da aeronave, mudando a atitude da aeronave e vendo como a aeronave vai se comportar. No caso da dinâmica de voo, ela vai considerar a aeronave como um corpo rígido, tridimensional, com 6 graus de liberdade. Já saímos de números para 6. Nesse caso, né, que a aeronave agora passou a ser rígida, todos os graus de liberdade associados à aeronave flexível são desconsiderados e a gente vai considerar apenas 3 rotações e 3 translações da aeronave. Essa aeronave tridimensional rígida, com esses 6 graus de liberdade, também está sujeita a forças, momentos e acelerações associadas a esses 6 graus de liberdade. Então, é uma abordagem diferente da aeroelasticidade. Lá era a aeronave interagindo com o escoamento, aqui é a aeronave interagindo com o ambiente e com os comandos da tripulação. Por fim, o desempenho de uma aeronave, ou performance em inglês, vai tratar da aeronave em termos de suas capacidades. E aí eu já falei, distâncias, tempos, velocidades, consumos, massas, peso da aeronave, cargas pagas, altitudes, temperaturas, condições de voo, envelopes de voo. Essa é a abordagem do desempenho, capacidades e interação da aeronave com o ambiente e o que ela consegue fazer nesse ambiente. Nesse caso, a abordagem vai considerar a aeronave como um corpo rígido, também, voando em regime permanente, ou seja, o desempenho avalia a aeronave em steady state, como a gente diz em inglês. E vai olhar esse steady state em relação aos parâmetros de interesse, ou seja, altitude constante, velocidade constante, às vezes massa constante, número de Mach constante, e vai observar como essas características em regime permanente podem ser integradas, podem ser avaliadas ao longo do tempo, por exemplo, ou ao longo de uma distância, para indicar o comportamento da aeronave como um todo em termos das capacidades. A palavra-chave aqui é capacidades. Bom, ao fazer isso, o desempenho pode tratar a aeronave como um ponto no espaço, ou seja, a aeronave vai ser reduzida a um ponto no seu centro de massa, ou centro de gravidade, ou Center of Gravity, o CG da aeronave, como a gente diz. E nesse ponto, no centro de gravidade, vão atuar as forças, momentos, acelerações, velocidades, e a trajetória desse ponto, que representa a aeronave como um todo, que está diretamente associada à missão que deve ser cumprida. Observem que pode parecer que existe uma simplificação ao a gente partir da aeroelasticidade para o desempenho, existem sim simplificações, mas a questão primordial aqui, a questão fundamental, é a mudança de foco e como observar a aeronave nessas 3 perspectivas, a de aeroelasticidade, a de dinâmica de voo e a de desempenho. Recapitulando, aeroelasticidade, aeronave flexível, inúmeros graus de liberdade, foco é a interação da estrutura da aeronave com o escoamento, dinâmica de voo,
aeronave rígida, tridimensional, 6 graus de liberdade. O interesse é o comportamento transiente da aeronave quando sujeita a perturbações ou a comandos. Por fim, o desempenho está interessado nas capacidades da aeronave e considera a aeronave em regime permanente como um ponto, representado pelo centro de massa da aeronave, no qual atuam forças, momentos e cuja trajetória é importantíssima para a avaliação do desempenho como um todo. Bom, o desempenho ele vai passar, a sua determinação, a sua avaliação vai passar pela avaliação de características aerodinâmicas, propulsivas e propriedades de massa, né? Massa propriamente dita, inércias, pesos. Essa tríade aí é fundamental e ela compõe a essência do desempenho de aeronave. Porém, saindo um pouco das conceituações muito acadêmicas e muito tradicionais, eu costumo colocar um quarto elemento aí, que é importantíssimo, e à medida que as aeronaves evoluíram e continuam evoluindo, esses elementos são ainda mais importantes. E eu chamo de elementos os sistemas da aeronave. Eles imporão restrições ou condições de contorno aos parâmetros de aerodinâmica, de propulsão e de pesos que compõem o desempenho de uma aeronave. Por exemplo, que restrições seriam essas? Se eu tenho uma aeronave executando uma decolagem, a capacidade inicial de subida da aeronave vai ser definida, por exemplo, pela transição de uma configuração com trem de pouso baixado para uma condição de trem de pouso recolhido. Se essa transição demora muito, a aeronave vai ter uma trajetória definida de uma determinada maneira. Se essa transição é rápida, se o trem de pouso recolhe rapidamente, a trajetória é outra. A capacidade de subir da aeronave muda de uma forma mais rápida. Então observem nesse exemplo que eu coloquei que o tempo de recolhimento do trem de pouso é uma condição de contorno ao desempenho. Um outro exemplo. Se eu venho com a aeronave para realizar o pouso e por algum motivo eu não consigo realizar o pouso, eu faço uma arremetida que nós falamos, eu preciso acelerar os motores de uma condição muito próxima da marcha lenta deles até uma condição de tração máxima. E o tempo de reação do motor nessa situação, em quanto tempo ele consegue acelerar da tração praticamente mínima à tração máxima, também vai definir o desempenho da aeronave. Novamente, é um sistema, ainda que um sistema bastante importante, que é tratado separadamente, que é o motor, ainda assim é um sistema influenciando o desempenho da aeronave. Um terceiro exemplo, se eu realizo um pouso, uma vez que eu passei por essa fase de decidir continuar ou não o pouso e continue o pouso, a partir do instante que a aeronave toca ao solo, ela precisa desacelerar. Para facilitar a desaceleração da aeronave, eu lanço mão de sistemas auxiliares. Um desses sistemas auxiliares são os spoilers, os comandos de voo ali que abrem nas asas, aumentando a força normal da aeronave e facilitando a frenagem. Se esses spoilers abrem pouco, abrem muito, abrem lentamente ou rapidamente, essas características de atuação também vão influenciar o desempenho de parada, de frenagem da aeronave durante o pouso. Então, mais uma vez, são os sistemas da aeronave influenciando a operação, né, o desempenho como um todo. Então, por isso que eu coloco a tríade tradicional, aerodinâmica, propulsão e peso, e junto delas os sistemas da aeronave. É uma abordagem um pouco diferente da tradicional, mas que me parece fazer muito mais sentido, principalmente no dia a dia nosso, né, no nosso atual momento de desenvolvimento da tecnologia aeronáutica, em que os sistemas estão muito evoluídos e contribuem bastante para a aeronave operar e para o próprio desempenho da aeronave. Bom, o ponto de partida para as análises de desempenho é a realização de uma tarefa, como eu falei. Essa tarefa vai definir então um perfil de missão para a aeronave. Perfil esse, né, que a gente vai analisar em termos de fases de voo. As fases de voo são as mesmas, independente do tipo de aeronave que a gente está considerando, e são decolagem,
subida, cruzeiro, descida. Em muitos casos eu tenho uma espera, que é um tipo especial de cruzeiro, e vou ter um pouso, que é a conclusão do voo. Então, essas fases de voo são as mesmas que toda aeronave terá de realizar, independente da sua tarefa, do seu tipo de operação, tipo de missão. A gente vai combinar isso de formas diferentes para caracterizar o desempenho da aeronave.